eu vou falar hoje sobre atividade prática 3, que seria o uso do omímetro digital. O aparelho de medição digital, ele é muito bom para algumas medições. Isso, com o tempo, vocês irão identificar. Tem medições que são boas medir com digital, tem medições que são boas medir com analógico. À medida que forem conhecendo os componentes, vocês irão identificar qual é o melhor para cada situação. Tá? Bom, qual é o objetivo do uso do omímetro digital? O objetivo é identificar, dentro do multiteste, identificar qual é o omímetro. Tá? Então, esse que é o objetivo principal aqui. Dentro do multiteste, que tem outros aparelhos, temos que verificar quem é o omímetro ali. E temos que diferenciar também o uso dele para o uso do analógico. Ele é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Omímetro digital. Bom, então, esse omímetro digital, ele está dentro do multiteste digital. Tá? Então, esse multiteste digital, eu tenho que localizar dentro dele o omímetro. A vantagem desse aparelho é que o valor vem no ecrã, vem no display, no ecrã. Então, não há problema de leitura. Não tem erro de paralaxe, não tem nenhum problema que tenha o analógico. Tá? Vamos aqui a um modelo. Esse aqui é um medidor digital e que devemos localizar aqui aonde está o omímetro. Bom, a ideia é igual ao do analógico. Aonde tem essa letra grega ômega aqui, já detecta que é o omímetro. Então, o omímetro começa desse ponto até esse aqui. Ó. Observa que tem aqui um símbolo de ohms, que é o símbolo da resistência. Então, a gente já começa a verificar. Olha aqui, ó. Dei um clique aqui para dar um zoom, para aumentar a minha imagem. Observa que temos 2.000 ohms, ó, 2 GB. Esse aparelho aqui, ele mede até 2 giga-ohms, tá? É uma medição boa. É uma medição que vai bastante longe, ó. Ó, 20 megahms, 2 megahms, 200K, 20K, 2K, que é 2.000, 20K é 20.000, 200. O ohm tem uma outra posição muito interessante, que tem aqui o símbolo do diodo. Alguns já devem ter estudado o diodo, outros ainda vão chegar lá. E tem aqui um sinal sonoro. Esse sinal sonoro aqui, ele é para medir continuidade, é muito interessante. A gente mede continuidade com ele, tá? Esse sinalzinho aqui, ó, sonoro. Ou seja, saber se o fio está rompido, se tem alguma trilha que abriu. Então, a resistência teria que dar 0. A resistência dando 0 vai tocar um apito, vai dar um apitozinho. Então, ele é bem legal, ajuda muito aí na hora de fazer medições de continuidade. Tá? Então, alguns omímetros digitais têm essa função. Então, uma vez localizado, é muito mais fácil do que o analógico. Bom, aqui eu tenho um pequenininho muito bonzinho, esse aqui. Esse aqui ele é um portátilzinho todo automático. Olha só que interessante, ele tem aqui corrente contínua, corrente alternada, posição de desligado, ele mede frequência, tá? Frequência é hertz, né? E aqui está o que nos interessa hoje, ó, ohm. Ó. Esse pontinho aqui tem o diodo, tem a letra grega ômega, tem a continuidade. Ele também mede continuidade e mede diodo. E ele é interessante porque ele é auto-ranger. Tá? Ele mesmo vai escolher a posição certa. Basta que coloque a posição aqui, colocas aqui nas pontas de prova o componente, ele já vai te dar a leitura na unidade correta. Aqui está dando infinito, né? Então, essa aqui está dando infinito, então tudo bem, não há problema nenhum. Tá? Quando colocares a resistência, ele mesmo vai detectar o valor da resistência. Isso é muito legal, que ele autodetecta o valor. Então, não tem trabalho nenhum. Isso aqui é para o técnico que não tem trabalho de nada. Tá? Aqui, ó, mais perto, vocês conseguem identificar aqui. Ó. Tá? Bom,
Esse aqui é muito usado para o eletricista, mas não custa nada mostrar para vocês também. Isso aqui é um alicate amperímetro. Ele permite medir corrente alternada. Esse alicate aqui é que a gente coloca o fio passando aqui no meio e a gente consegue medir corrente alternada. Isso é difícil. O ohmímetro comum não mede corrente alternada, mede só corrente contínua, tá? Isso aqui depois, quando eu falar de amperímetro, eu mostro ele funcionando. Aí vamos fazer a mesma coisa, localizar aqui onde está o ohmímetro. Ó, aqui. É claro que, como é um alicate amperímetro, ele não é muito para o técnico em eletrônica. Então, ele possui aqui somente uma posição de 200 e uma posição de 20K. A posição de 200 também tem um sonzinho, né? Ele emite um sonzinho. Tá? E aqui também, ó, a mesma posição que tem aqui, ele tem um lado que é igual ao outro. Então, por isso que não vai muito, é para medir, o eletricista ele não mede resistências muito altas, não. Ele mede a continuidade de um fio, talvez uma bobina, um motor, um indutor, alguma coisa, né, um disjuntor, uma chave. Então, ele não precisa de uma escala de resistência que vá muito alta. Bom, as pontas de prova. Para quem não conhece as pontas de prova, temos uma vermelha e uma preta, tá? Aqui, sim, ela é colocada o quê? Convenção, apenas uma convenção, a ponta de prova preta é negativo e a ponta de prova vermelha é positivo, tá? Isso ali do lado de fora, tá? Na hora que a gente for ligar. A ponta de prova preta, a gente liga aqui onde está escrito com, que é comum. Tá? Vamos lá, ó, aqui, ó. Esse aqui já vem os fios aqui, não precisa fazer nada. E aqui, ó, com a ponta de prova preta, aonde está aqui, ó, comum. Ó, aqui com a foto também fica mais fácil de ver. O positivo, ele é ligado aonde tem uma indicação geralmente vermelha, aonde tem o V, o ohm, tá? Então, ele pode ser cambiado, ele pode ser mudado. Aqui, por exemplo, existe uma outra opção aqui para colocar essa ponta de prova vermelha para outra medição. Aqui é para uma medição externa, unidade externa. Então, eu coloco a ponta de prova vermelha quando a posição da chave estiver aqui. Mas isso aqui, normalmente, para a gente em eletrônica, é onde está o vermelho. Ó, esse aqui já estava mesmo, o fio vermelho está aqui mais, já está ligado dentro dele, e aqui está aqui, ó, V, ohm ou hertz. Ó, tá? Claro que essa ponta de prova vermelha, ela também vem para cá e vem para cá. Ela vem para cá, mas ela não é nesse aparelho. Esse aparelho de medição de ohms, ela fica aqui. Tá? Bom, normalmente, ele tem que ser alimentado por uma bateria de 9 volts. Normalmente, porque nem sempre é uma bateria de 9 volts. Mas todo o multímetro digital, ele tem que ter uma alimentação. Ele não funciona como o analógico. O analógico tem medições que não precisa de bateria. Poderias pegar ele e utilizar sem bateria. Mas o digital não. O digital precisa de alimentação. Tá? Aqui eu mostro alguns exemplos. Está vendo aqui no fundo? Ó, tem uma tampinha e tem um encaixe da bateria para colocar a alimentação aqui. Tá? Ó, eu pego uma bateria, de preferência alcalina, é melhor de trabalhar para evitar que ela depois vaze. O ideal é ter uma qualidade boa da bateria, porque se essa bateria depois ela vaza aqui dentro, ela danifica o aparelho. Tá? E se não fores usar por muito tempo o aparelho, tira a bateria fora. A minha recomendação é essa. Colocas novamente, verifica se está funcionando e fecha de novo. Ó, encaixei a bateria. Ó, aqui tem Esse multímetro, ele tem uma proteção, que é essa proteção azul aqui. Ó. Ele tem esse emborrachado azul que protege o aparelho. Então, primeiro tem que tirar essa proteção aqui. Ó. Tiras essa proteção azul para ter acesso ao tampo traseiro. Ó. Aí aqui, ele ainda tem um suporte, tira o parafusinho, aí tens acesso aqui a uma tampinha que tem a ligação da bateria.
ligas a bateria aqui atrás, ó, fechas novamente, verifica se está funcionando, está ok, está funcionando, coloca a capa novamente. Ela entra com uma pressãozinha razoável, tem que fazer uma forcinha e tal, mas essa capinha aqui protege o aparelho. Se ele protege de choque, dele cair, bater e tal, ela protege bastante. Esse pequenininho, ele tem uma bateria diferente. Observa também que ele tem uma capinha de proteção amarela. Tiras essa capinha para ter acesso ao parafusinho aqui, ó. Aí tiras o parafuso e tem acesso aqui à bateria. Essa aqui é essa bateria pequena, aquela CR 2032, 2030, 2025, é aquelas baterias pequenininhas de 3 volts. Ó. Aí tiras aqui, coloca outro, tens acesso a ele. Ó. Liga para verificar se ele está ok. Tá? Fechas novamente, aparafusa de novo, coloca a capinha no lugar. Pronto, está feita aí a substituição ou a ligação da bateria para essezinho aqui. Normalmente, eles têm, quando a bateria está fraca, que já está precisando de troca, aparece o símbolo aqui de bateria. E aí já é a hora de trocar. Normalmente, eles vêm dizendo quando a bateria está fraca. Tá? Bom, lembras que na outra aula passada, na atividade prática do ohmímetro analógico, a gente usava a ponta de prova interna do multímetro, ele não era a ponta de prova que estava ali. Ou seja, no multímetro analógico, a ponta de prova preta estava ligada no positivo, a ponta de prova vermelha estava ligada no potencial mais negativo. Aqui, verificas o seguinte, verificas que é direto. Aqui, o negativo da ponta de prova preta está no negativo da fonte e o positivo está no positivo da fonte. Ela não é invertida. Essa informação ela será importante, eu vou falar dela de novo para medição de diodo e de transistor. Mas eu já falo para terem já essa noção já. Tá? Ele não é invertido. Bom, cuidados. Já comentei e coloco aqui novamente. O ohmímetro não pode ser colocado em circuitos energizados. Tá? Não pode, porque sob pena de danificar. Se tens que medir com o ohmímetro, não pode ter o aparelho ligado. Tá? Então, muito cuidado. Desliga da tomada, tira tudo. Se for um condensador que ele tiver uma tensão, tem que tirar a tensão, descarregando ele, para que não queime o aparelho. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Evitar queda, claro, né? Pode quebrar o aparelho, pode quebrar o ecrã. Não tocar nas partes metálicas da ponta de prova, porque senão ele pode medir a sua resistência. E não ligar o ohmímetro em circuito energizado. Retirar o componente, ou retira tudo, ou deixa apenas um terminal lá. Tá? Porque medir com o ohmímetro uma peça no circuito, poderás medir tudo. Tá? Claro que em alguns casos, dependendo do que queres encontrar, podes até fazer isso. Vamos supor que eu queira que tenha alguma peça em curto. Bom, claro que o curto é 0. Então, se eu for lá medir e encontrar uma peça que estiver dando 0, ela está em curto. Então, aí eu tiro o componente e confirmo do lado de fora, tá? Então, a certeza mesmo de que a medição está correta é tirando a peça, tá? Ou deixando somente um terminal dela. Porque vamos supor que ela tem 2 terminais. Se tiras um terminal da peça, ó, ela já se desligou do circuito. Também pode fazer para não ter que tirar a peça inteira. Tá? Aí ele também estaria considerando como fora do circuito. Resistência não possui polaridade, então tanto faz. A posição não vai afetar na medição. A posição da chave é sempre maior do que a resistência. Então, se queres medir uma resistência de 100 ohms, vai colocar numa maior, 200. Quero medir 100K, vai ter que colocar na de 200K. É sempre uma posição maior. E quando não estiver usando o aparelho, deixa na posição desligada. Tá? Deixa na posição desligada do aparelho. Bom, procedimentos de medição. Tá? Aqui vamos ver aqueles passos de medição. Esse passo é o passo genérico.
porque só na próxima aula que a gente vai medir a resistência. Então, por enquanto, eu só estou falando do aparelho em si. No próximo atividade, passa-se a aplicar o aparelho na peça. Bom, primeiro tem que fazer a leitura do valor da peça. Tá? Se for uma resistência, lê o código de cores. Se for um outro componente, tens que saber o quanto que queres achar. Né? Então, primeiramente, é saber quanto que é o valor que queres medir. Uma vez que sabes o valor, vai escolher a posição da chave. Valor até 200, até 2.000, até 20.000, até 200.000. Tá? Então, escolhas a chave aqui. Aí, claro, né, gente, é sempre uma posição depois. Por exemplo, eu quero medir 100 ohms. Então, eu uso 200. Aí você fala assim, professor, eu poderia medir na de 20 mega? Pode. Só que vai parecer que o componente está em curto, porque colocas uma posição tão alta que quando ligares a peça, praticamente vai dar zero. Aí podes achar que ele está em curto, e não está. Então, o valor sempre escolhe uma posição superior imediata. 100 ohms, 200. 500 ohms, 2K. Eu quero aqui 15K, 20K. Eu tenho uma resistência de 50K, coloco na de 200. Então, evita colocar ela muito alta. Muito baixa não adianta, porque não vai medir nada. Tá? Então, aqui, ó, são os valores máximos que cada posição da chave representa. Então, aqui tá alguns exemplos, já tínhamos visto isso, né? Já tinha mostrado aqui as posições. O único que não vai precisar se preocupar é esse aqui, porque ele é automático. Ele mesmo vai achar a posição dele. Tá? Então, esse aqui é o mais tranquilo de trabalhar com ele. Tá? Esse aqui está pronto para utilizar o ohmímetro. E aí a gente vai saber aí algumas medições. Vamos fazer aqui um exercício aqui de medição. Bom, olha só, qual o valor está marcando aqui? Bom, o valor que está marcando aqui é o seguinte, ó, ele quer em megohm. E aqui, como já está o M com ohm, ele já está em megohm. Então, é 1,93. Então, 1,93 ohms, tá? Aqui é megohms. Então, ele pede em megohms, eu uso em megohms. Então, aqui é 1,93 megohms, que seria 1.930.000, hein? O valor é grande. Esse aqui, ó, está em quilo-ohm, apesar de uma luz aqui, mas aqui eu consigo ver bem, ó, quilo-ohm. Ou seja, 124,4 quilo-ohm. Ou seja, esse quilo é 1.000. Então, eu coloco 124,4, porque ele está pedido em quilo-ohm, e aqui já está em quilo-ohm. Em ohm seria 124.400 ohms. Submeto. Observando aqui, ó, esse é o outro valor. Só que cuidado aqui, ó, ele quer em ohms. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Está marcando quanto aqui? 9,6 quilo-ohm. Ou seja, 9,6K. Só que ele não quer 9,6K, ele quer em ohms. Em ohms, eu tenho que multiplicar por 1.000, então vai dar 9.600 ohms. 9,6 vezes 1.000, 9.600 ohms. Aqui é a mesma coisa, ele quer em quilo-ohm, só que o multímetro está medindo em megohm. Então, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, eu de megohm para passar para quilo, aí é lá na parte de eletricidade que a gente estuda isso, eu tenho que multiplicar por 1.000 e passar para quilo. Então, 0,433 vezes 1.000, 433 quilo-ohm. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui está na posição 20K. Esse aqui não diz nem a unidade, tá? Nós vamos ter que deduzir. Ele não bota aqui K ou mega. Mas se a posição é 20K e está dando 2,71, significa que é 2,71K. E ele quer em ohm, ele não quer em K. Então, é a mesma coisa, eu multiplico por 1.000 e passo para ohm. Então, 2.710. Eu multiplico 2,71 por 1.000 e tenho o valor em ohms. Ó.